Trabalho no turno da noite num posto de gasolina a 24 quilômetros da cidade mais próxima, mas as pessoas ficam me perguntando sobre a cidade que fica logo ali na esquina. Trabalho no posto de gasolina Bill Grady's All Night Gas and Shop, na Erewhon County Loop Road. Para quem não conhece o condado mais isolado dos Estados Unidos, Erewhon é uma ilha grande, a mais de 160 quilômetros do mar a partir de Baltimore. A estrada circular contorna a ilha e liga a maioria das cidades principais. O posto fica mais ou menos no meio do caminho entre Moodsark e Jerusalém. Se você conhece a área, sabe o quão isolado é. E foi por isso que peguei o emprego. Sempre quis tentar escrever um romance e trabalhar num lugar bem afastado, sem civilização maior que um trailer park ou uma fazenda por uns 24 quilômetros em qualquer direção. E, resumindo, achei que seria uma boa forma de ganhar dinheiro e ter tempo livre para me dedicar ao projeto. Apesar de garantir que isso não é ficção, queria ter criatividade para inventar algo tão estranho assim. Primeiro, meu nome é David. Não é, mas prefiro ficar anônimo. E trabalho aqui há só 2 semanas. O cara anterior era um moleque que me treinou por 2 dias e depois foi embora. Ele ia entrar para a Força Aérea e me contrataram rapidinho para preencher a vaga. Pelo que entendi, ele meio que avisou o dono de última hora. De qualquer forma, ele parecia meio nervoso nessas 2 noites, mas achei que era por causa do treinamento básico e não dei muita importância. Trabalhei lá exatamente 1 semana e já tinha caído na rotina. O turno da noite tinha poucos clientes e eu passava a maior parte do tempo escrevendo ou fumando, a uma distância segura dos postos, obviamente. Aí chegou um caminhoneiro, uns 20 e poucos anos, pele clara, jeans e camisa de flanela com as mangas arregaçadas e um maço de cigarros numa das mangas, tipo aqueles dos filmes antigos de guerra, se precisar de uma imagem. Ele ficou olhando por alguns minutos antes de ir até o balcão com uma Coca-Cola e um pacote de torresmos. Ele ficou olhando por cima do meu ombro para a prateleira de cigarros e vapes atrás de mim, procurando a marca dele, eu acho. Aí pediu um maço de Lucky Strike. Ele tinha uma voz estranha, meio fria. Não é uma boa descrição, mas é a melhor que tenho. Não era exatamente um sotaque, só uma cadência e um tom que me fizeram pensar se ele estava chapado. Tanto faz. E eu anotei a compra. Ele pagou em dinheiro e fez uma pergunta. Você sabe se a lanchonete Kelly's está aberta a essa hora? Nunca tinha ouvido falar desse lugar. E disse a ele. Ele me olhou com cara de confuso, deu de ombros e saiu da loja. Se tivesse sido só isso, eu teria esquecido. Mas desde então tenho ouvido cada vez mais comentários estranhos sobre uma cidade que eu sei que não existe. O segundo evento aconteceu um dia depois, quando um velho de terno parou do lado de fora, num carro preto antigo que eu chutei ser da época da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos 10 anos para mais ou para menos. Não entendo muito de carros. E ele estava com um terno que combinava, preto e formal, tipo aqueles que meu avô usava. Ele estava visivelmente confuso, e eu me perguntei se ele era senil, o que pareceu confirmado quando ele abriu a boca. Ele tinha um jeito de falar antigo e estranho, e isso ficou na minha cabeça. Ele disse: "Me desculpe, garoto, mas como eu chego às Winewater Springs daqui? Parece que me perdi. Nunca tinha ouvido falar do lugar, então fiz algumas perguntas para tentar entender onde poderia ser, ou o que era, já que não tinha certeza se era uma cidade ou um lugar natural com esse nome. Ele me disse que era uma cidade, localizada nesse trecho de estrada entre Moodsark e Jerusalém. Jurou que deve ter perdido a entrada na neblina, mas não conseguia se orientar. Eu disse gentilmente que não existia cidade nenhuma com esse nome, e perguntei se podia ligar para alguém por ele, mas ele só me olhou com uma expressão muito estranha antes de voltar para a noite nebulosa. Eu devia ter feito alguma coisa, provavelmente. Mas o quê? Ligar para a delegacia e dizer que um velho disse algo estranho? Não, cara. Não eu. Na terceira vez, eu quase esperava. Uma mulher com cabelo grande e volumoso veio com uma jaqueta rosa choque por cima de roupas normais. Ela sorriu abertamente e com uma voz que só posso descrever como fútil, perguntou a distância até a entrada das Winewater Springs. Nesse ponto, eu comecei a suspeitar de uma pegadinha. Eu tinha morado na ilha a vida toda e sabia exatamente quantas cidades havia no condado. Conhecia todos os nomes e conhecia alguém de quase todas elas. Como eu disse, Erewhon é um lugar pequeno. E eu sabia com certeza absoluta que não existia cidade nenhuma com esse nome. Então resolvi entrar na brincadeira, seja lá qual fosse a pegadinha ou ritual de iniciação. Fiz as mesmas perguntas de "descreva onde fica" que tinha feito para o velho. E ela foi um pouco mais clara que ele nas respostas. A conversa foi assim. Você sabe a distância da entrada até Jerusalém? Ela, uns 32 quilômetros. Para deixar claro, isso colocaria a cidade a cerca de 5
5 quilômetros ao norte do posto, no meio do que eu sabia ser um milharal. Eu, tem placa? Ela, sim, tem aquela placa verde ao lado da estrada e uma de madeira mais perto da cidade. Eu, quão grande é a cidade? Ela, sei lá, tipo Whisper Bay? Pra quem não sabe, essa é a cidade ao sul de Jerusalém, com cerca de 2.000 habitantes. Eu, quando você foi lá pela última vez? Ela, hoje de manhã. Ué, eu moro lá. O questionário continuou assim por alguns minutos, mas não levou a lugar nenhum. Eu não tinha conseguido descobrir onde ela estava procurando, nem fazê-la sair do personagem, seja lá qual fosse a piada. Então finalmente disse que não podia ajudá-la, e ela foi embora emburrada. Só para provar que eu não estava ficando louco, dirigi o comprimento inteiro da estrada entre o trabalho e Mudsark no dia seguinte, devagar e nos dois sentidos, procurando por qualquer coisa que pudesse dizer Winewater Springs. Nada, zero, nem sinal de que uma estrada já tenha existido, quanto mais existir hoje. Na noite seguinte, ninguém veio perguntar nada de estranho. Bem, teve um cara estranho, um padre com batina e colarinho branco usando óculos escuros dentro, à noite quando estava nublado. Mas esse cara só é memorável porque tinha uma má energia, digamos assim. Nada do que ele disse era estranho, então pensei que a brincadeira, seja lá o que fosse, tinha acabado. Mas na noite seguinte, duas pessoas pediram ajuda para encontrar coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Uma me deu o nome de um hotel que eu não conhecia, e quando perguntei, disse que era em Winewater Springs. Dei a eles instruções para o Gilman's Bed and Breakfast em Jerusalém, dizendo que não tinha ouvido falar do que eles estavam procurando. Eles me agradeceram e foram embora. Aí, 20 minutos depois, outro cara entrou vestido de forma totalmente inadequada para essa época do ano, usando shorts e camiseta quando estava frio e chuvoso, como sempre por aqui, lá fora. Ele olhou atrás de mim para a prateleira de cigarros e, franzindo a testa, perguntou se vendíamos cigarros Diamond and Callaway. Nunca tinha ouvido falar dessa marca na minha vida, mas apenas disse que não vendíamos. Ele deu de ombros e foi embora. Mas juro que ele murmurou algo sobre saber que o posto de gasolina em Winewater Springs tinha. Quando saiu, também notei que o rádio do meu carro às vezes pega uma estática estranha perto de onde a suposta entrada deveria estar. Tenho certeza de que é só coincidência, mas tudo isso está me deixando muito confuso. Tem muita coisa assustadora nessa ilha. É frio, tem neblina e é isolado. E isso gera superstição e folclore. Histórias de fantasmas e criptídeos provavelmente são mais comuns aqui do que em qualquer outro lugar do país. Mas perguntei aos meus amigos e ninguém nunca ouviu falar de uma lenda sobre uma cidade desaparecida ou qualquer outra coisa que pudesse explicar isso. Se for real, por que eu, ou qualquer outra pessoa, pelo visto, não consigo encontrar a entrada? E se, como eu suspeitava, for uma pegadinha, qual é a piada? Alguém tem alguma ideia do que estou lidando? Está começando a me deixar louco. E eu sei que, sendo a internet, as pessoas vão tirar sarro de mim. Tudo bem, se houver uma explicação lógica e simples que me faça sentir um idiota por ela ser tão óbvia, ficarei feliz. É isso que eu quero. Uma resposta bem explicadinha que me faça sentir um completo idiota. Eu engoli em seco. Mãe, eu não entendo. Beleza, acabei de voltar de Winewater Springs. Tomei umas doses de vodka ruim e acho que meus nervos estão firmes o suficiente para escrever isso. Mas eu sei menos sobre o que aconteceu do que antes. Procriar. Quando minha mãe entrou na porta e a luz atingiu mais sua pele, eu gritei. O lado direito do seu rosto estava coberto de cortes profundos, hematomas e faixas ainda escorrendo fresco. E a fonte daquele brilho finalmente ficou horrivelmente clara. O olho da minha mãe havia sido substituído pela prótese de vidro do tio Kenneth. Tudo isso vai acabar rapidamente. Ela sussurrou, aproximando-se de mim. Eu sabia que não era a mãe de jeito nenhum. Apertei os olhos, como Kenneth sempre ia para fazer. Tremia em silêncio enquanto os passos imavam. Mas então as tábuas do chão pararam de ranger. Uma sirene da polícia distante. A coisa na pele da minha mãe rosnou desaprovadoramente. Então fugiu rapidamente. Descalços batendo contra as tábuas do chão, abri meus olhos e meu quarto vazio. Havia o som de passos descendo as escadas, pois a porta dos fundos se fechando. Parece que um vizinho ouviu sons de comoção e ligou para. Quanto mais penso nisso, mais me lembro de batidas altas e sons estranhos do sonho. Eu devo ter estado naquele lugar entre o sono e a realidade. Estranho que a coisa que me acordou como se fossem aquelas palavras silenciosas. Mantenha esses olhos fechados, Ken. Eu quero ver pai. Eu disse calmamente ao policial. Ele compartilhou um olhar preocupado. Alega. Então, disse. Camille, você está em choque. Eu não sei como te dizer isso de novo. O segundo oficial assumiu. Seu pai morto. E então tudo voltou para mim. O sangue. Tanto sangue. Comecei a chorar.
e soltar afinidade de palavras ininteligíveis. Estacionei na entrada do estacionamento no meio da estrada. Ao lado, tinha uma placa feita de madeira caiada e esculpida que dizia numa fonte retrô: "Bem-vindo a Winewater Springs". E embaixo, em cursivo, as palavras: "Um lugar bacana para morar". Tu possuiu minha mãe para matar seu irmão. E Deus sabe para onde ele a levou. Tenho tantas perguntas sem vida, respostas aterrorizantes. Como ele voltou? Minha mãe está viva em algum lugar naquela cabeça? Ou é tudo ele agora? Ele acabou comigo?
embora quando ouvi um som fraco vindo de um prédio de tijolos mais acima na rua, longe de onde eu tinha entrado. Pode parecer loucura, inferno, parece loucura, mas se você está me julgando, eu também estou. Acredite, senti naquele instante que precisava encontrar a fonte do som. Percebi então que, além dos passos e da minha própria respiração, aquele som fraco era música. Era a única coisa que eu tinha ouvido desde que desliguei meu carro. Ainda sem Dexter à vista, vou assobiar por vários minutos, com medo de ter o cachorro da minha namorada. Felizmente, para o bem do meu relacionamento com Lauren, Dexter voltou. Continuando a ir pela linha férrea, fomos levados para fora da flota e de volta ao posto. Consultando o horário celular, vi que já passava 7 da manhã. Querendo voltar para Lauren agora, resolvi continuar pela via na esperança que me levasse na direção da estrada principal. Enquanto voltar, Dexter começou a vagar pelo pântano, procurando cheiros quando a gente começou a cavar seção de terra úmida. Tentando chamar Dexter de volta à ferrovia, ele ignorou meus gritos e continuou cavando freneticamente que tive que atravessar o pântano e pegar. Quando cheguei a Dexter, ele ainda estava cavando obsessivamente, como se no fundo do pântano um osso saboroso estivesse esperando. Puxando longe sem usar muita força, lhe havia cavado um buraco surpreendentemente fundo e, para minha surpresa, percebi havia algo lá embaixo. Cercando Dexter com meus braços, tentei dar uma olhada melhor no que quer que estivesse no buraco. Ainda enterrado sob a terra, o objeto era difícil de distinguir. Mas então, eu vi o que era o objeto, e quando vi, senti um arrepio instantâneo de déjà vu entrar no meu corpo. O que estava aparecendo no fundo do buraco era um rosto minúsculo enrugado de um bebê. Era um leitão abatido. Seus olhos estavam fechados e sem vida. Embora fosse difícil de ver sob a terra, eu sabia que o leitão tinha vivido não mais do que alguns minutos. Saindo do rosto, a protuberância redonda, focinho minúsculo mal perceptível. Acreditando que o leitão nasceu já em outro plano, perguntei por que ele havia sido enterrado ali. É isso que os fazendeiros fazem aqui. Eles são seus animais natimortos no pântano. Quantos leitões foram enterrados aqui? Querendo esquecer isso rapidamente e voltar à vila, um pensamento repentino e instantâneo entrou na minha cabeça. Viu a cabeça dele, sentindo meu próprio lerando no peito. Meu próximo e único pensamento foi fugir dessa coisa abatida, mesmo que isso signifique correr até a cidade e pegar o primeiro voo de volta para o Reino Unido. Eu não posso deixá-lo. Eu preciso saber. Contendo Dexter, deixe continuar cavando, raspando mais terra do buraco. Puxou novamente, e foi aí que eu vi. Olhando para a cratera do buraco, pude distinguir perfeitamente. Sua pele era rosa e sem pelos, coberta por 4 membros perfeitamente iguais. E na ponta de cada um desses membros, havia 5 dedos cada. Dedos humanos, e 10 dedos dos pés humanos. A maldição. E seguiu. Quero acreditar mais do que tudo que isso é simplesmente minha insônia. Me faz ter alucinações. Uma manifestação do meu trauma de infância. Mas então, na minha mente, ouvi novamente as palavras do meu tio Dave, ditas a mim 10 antes. Não se preocupe, filho. Eles nunca vivem. Minado por um medo insuportável que eu só conhecia em meus pesadelos, resolvi deixar leitão, ou que quer que fosse aquilo, voltando pela ferrovia com Dexter, para seguir exatamente a rota pela qual íamos vindo. Voltando para a vila, entrei no portão da frente da casa, onde o pai de Lauren veio me cumprimentar. Estávamos perguntando onde tinham ido, disse ele. Parado na entrada e que eu respondesse. Tudo o que pude fazer foi simplesmente olhar para ele sem palavra, enquanto me perguntava se, por trás daquele exterior, sabia do segredo sombrio que eu acabara de descobrir. Nós caminhamos no pântano, consegui murmurar. Assim que disse isso, o rosto satisfeito do pai de Lauren mudou instantaneamente. Ele disse que eu tinha visto algo. Mesmo que eu nunca lhe dissesse estado, cara teria dito tudo. Eu não voltaria lá se fosse você, respondeu o pai de Lauren rigidamente. Aquela pertence à empresa. Eles gostam muito de pessoas pisando por lá. Aceitando as palavras de advertência, lancei a cabeça em resposta à sua expressão agora inanimada. Antes de entrar, depois do café da manhã na torrada seca com cogumelos fritos, mas secam, puxem para um canto particular para confessar a ela o que eu tinha visto. Deus querido, você realmente parece cansado. Por que você não anda por algumas horas? Mal processando as palavras que ela acabara de dizer, olhei severamente para ela, pronto para contar a Lauren tudo o que eu sabia.
Desde quando eu era criança. E desde aquela mesma manhã. Sabe o quê? Ela simplesmente respondeu. Eu sei. Eu sei sobre a maldição. Lauren agora olhou em mim, parecendo um pouco assustada, mas, para minha própria surpresa, ela então me disse: meus irmãos têm te provocado de novo? Ela não sabe. Ela não tinha ideia do que eu estava falando, menos levar minhas palavras a sério. Mesmo que ela soubesse, sua cara dito instantaneamente se ela estava mentindo. Não. Querido, acho que você deveria deitar. Você está começando a me preocupar. Lauren, eu encontrei algo esta manhã, mas se eu te dissesse o que era, você não acreditaria em... Nunca vi Lauren me olhar assim. Ela parecia não apenas com as palavras que eu estava dizendo, mas, devido à seriedade delas, ela também parecia preocupada. Bem, o quê? O que você encontrou? Eu não podia contar a ela. Eu sabia que se eu contasse a ela naquele momento, ela me olharia se eu fosse louco. Mas ela tinha direito de saber. Ela cresceu e ela merecia a verdade sobre o que realmente acontece. Eu já tinha certeza de que o pai dela sabia. A maneira como ele me olhou praticamente entregou tudo. Se a mãe